Imagina você não ser compreendido pela sociedade, você não se encaixar na sociedade, você está aqui no mundo, mas se sente estrangeiro a tudo isso. É o caso do livro de hoje. Considerado o Dostoiévski japonês, Osamu Dazai escreveu Declínio de um Homem, que eu li e eu estou no chão até agora, porque eu acabei de ler e eu precisava correr para conversar aqui com vocês, porque esse livro, eu acho que ele vai ganhar muito mais corpo ao longo do tempo, porque você fica ali remoendo toda essa história pesadíssima, viu? Pesadíssima. Tanto que o Junjito escreveu, né? Aliás, ele adaptou essa história para mangá, e vocês sabem muito bem que Junjito, ele é meio sombrio, né? Meio estranho, e eu acho que ele não adaptaria qualquer coisa. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre Declínio de um Homem, do Osamu Dazai, esse homem que era considerado o Dostoiévski do Japão. Muito bom, viu? Vem comigo para saber um pouquinho sobre essa história muito esquisita. Então, Declínio de um Homem, lançado ali, publicado em meados de 1948, ele é uma espécie de autobiografia do autor. O autor escreveu ali, meio escondido, esses cadernos, sim, porque aqui está organizado em cadernos. Primeiro tem da infância, tem a adolescência e a vida adulta ali, ele comentando um pouco da vida de um alter ego dele, chamado Yoso. Esse menino que veio ao mundo, mas não se encaixava em nada. A gente percebe muito bem ali a forma que o desconforto desse personagem, que não conseguia se relacionar com ninguém, nem com as pessoas da própria família. É bizarro eu dizer isso, que nem com o pessoal da família, porque é isso mesmo. Ali tem um encontro, né? Ele se encontra com o pessoal da família, tem toda aquela questão dos almoços, das festas, das comemorações, mas ele nunca se encaixava e ele já sabia que tinha algo errado em tudo aquilo. Eu comecei a ler essa obra através desse mangá, né? Que eu ganhei da Camila, que ela me deu ali em meados de maio, acho que no período do meu aniversário. Camila, muito obrigado, eu amei. Amei do início ao fim, pesadíssimo. Tem muitos gatilhos aqui que eu vou chegar lá para falar um pouquinho sobre eles. Mas eu comecei Declínio de um Homem, terminei o mangá. Eu disse, socorro, eu preciso ler a obra original para saber como é que foi adaptado, quão fiel é isso. E já de antemão eu falo que é muito fiel. O Junjito pegou nos detalhes, sabe? Nos detalhes, que tá belíssimo. Essa edição tá lindíssima. Olha aqui, ó. Muito bonita, muito bonito isso aqui. Aqui também, aqui dentro, vem até um marcadorzinho, mas, ó, aqui é um action jacket. Vamos lá, né? A história desse personagem Yoso é muito complicada, é muito bizarra, é muito impactante, é muito pesada. Primeiro, ele é uma pessoa meio que autodestrutiva, posso dizer dessa forma, porque ele começa com esse sentimento que não se encaixa, é estrangeiro ao mundo aqui, que vê o mundo, mas se sente estrangeiro a tudo isso. Ele não consegue se relacionar com ninguém. Tem momentos ali que a família está reunida, o pai pergunta o que ele quer de presente, porque o pai vai até Tóquio, eles não moram em Tóquio. Ele vai até Tóquio, né, com a cidade grande, posso trazer o que de presente? Todo mundo diz, mas ele não diz nada, ele fica ali fechado. E um belo dia ele vai lá antes do pai ir embora, coloca na cadernetinha do pai o que ele quer. Ele é muito esquisito mesmo. E todo mundo sabe muito bem ali. Só que ele tenta de diversas formas se encaixar na sociedade, quer pertencer a alguns grupos. E eu acho que isso é muito pior para ele. A gente percebe que a cada vez que ele faz essa investida em querer se encaixar na sociedade, em querer pertencer a algum grupo, ele se isola mais e mais. E ele usa uma máscara, não uma máscara literalmente, uma máscara ali como se fosse uma espécie de palhaço, não um palhaço literal que você pinta o rosto e faz as palhaçadas. Não, ele fazia assim as palhaçadas, piadas, ele contava as histórias com bastante humor, mas isso tudo era para esconder nada mais, nada menos a dor e o sofrimento que estava intrínseco dentro dele, por causa desse isolamento. Era algo, parece que ele se auto-isolava. E de fato acho que ele se auto-isolava. Mas ele era incompreendido e cada vez ele não se sentia pertencido a nada. Ele vem tentando de tudo, ele vai para a escola, tenta se relacionar ali com as pessoas, com os amigos,
tentando fazer amizade, mas essas pessoas se afastavam dele porque era uma pessoa estranha. E tem um belo dia que um desses colegas dele vai lá e diz: olha, Yoso, você tá fazendo de propósito isso tudo? Tô vendo muita farsa aqui. E eu acho que a primeira pessoa que fala isso pra ele abertamente, meio que cai a ficha e ele se isola mais ainda. Começa essa cadeia autodestrutiva, a gente percebe ali ao longo do livro, um livro bem curto, 140 páginas, dá para ler rapidinho, você fica ali meio contagiado com aquela história, uma história bem forte, tem vários gatilhos de abuso, de coisas relacionadas ao consumo de bebidas e coisas a mais, muito delicadas, que pertence sim a esse mesmo, podemos dizer, essa mesma plus, essa cadeia autodestrutiva em que ele está entrando. Ele ali já jovem, ele vai para a faculdade, o pai investe bastante. Ele primeiro não é de uma família pobre, é podemos dizer, de classe média. Ele vai tenta reinserir na sociedade através da universidade, mas cada vez se isola mais ainda. É interessante as investidas dele com diversas pessoas, mas o que chama atenção é o magnetismo que ele tem para com as mulheres. Sim, as mulheres se sentem atraídas por ele. Primeiro, ele é um homem muito bonito, até tem a imagem dele aqui, caracterizado pelo Junji Ito. Ele é um homem muito bonito, sedutor, respeitoso, fisicamente bastante bonito, e as mulheres se sentiam atraídas tanto pela lábia dele, mas atraída fisicamente, sabe? Então ele, mesmo com isso, né, mesmo com os relacionamentos que ele teve com várias dessas mulheres, ele não conseguia engajar. Ele sentia que faltava alguma coisa, né? E ele foi se autodestruindo ao longo do tempo. A gente sabe muito bem que no momento final ele dá fim ali a própria vida, porque ele sentia dor, ele sentia sofrimento. Mas é interessante que a dor e o sofrimento dele, ele não expressava de forma alguma. Ele já estava tão acostumado a mentiras, a esse humor que ele fazia, essas palhaçadas, que as pessoas meio que se acostumavam, a própria família já se acostumou e as pessoas pediam para que ele contasse piada. Era um homem divertido demais, era um homem engajado, ele conseguia engajar ali as pessoas se sentiam atraídas pelas histórias, e ele, com isso, talvez ele sentisse um pouco de felicidade ali interna, porque simplesmente era, acho que, o único momento da vida dele que talvez as pessoas paravam um pouco as suas vidas para dar atenção a essa figura tão pitoresca. É interessante porque tem momentos aqui que ele se sente um artista e ele enfatiza isso: eu sou um artista. Saber encenar sobretudo, porque a gente observa assim claramente o personagem que ele criou desde a infância. Só que é um perigo, porque ele não consegue largar esse personagem. Ele tá ali já na vida adulta, mas continua com esse personagem, um personagem brincalhão, com bastante humor, e com isso é a destruição dele. Por quê? Porque as pessoas não conseguem levar ele a sério, não consegue acreditar nele. Isso é muito chocante. Por quê? Eu digo isso é muito chocante porque eu já vi pessoas dessa forma. Gente, é muito, muito bizarro, porque você vê, eu nunca vi algo tão verdadeiro do que essa história. Declínio de um Homem, lançado pela editora Estação Liberdade. Eu nunca vi algo tão real, tão real. Sabe por que eu digo isso? Porque eu sou um homem muito observador. Eu gosto muito de observar as pessoas. Eu gosto muito de ouvi-las, sabe? Ver o que essas pessoas têm a dizer. A gente percebe, pega nas entrelinhas a falsidade, a carapaça que elas usam, né? Uma espécie de máscara para ensinar suas vidas, mas com isso elas escondem a dor e o sofrimento. E não é diferente aqui com o Yoso, né, esse personagem em Declínio de um Homem. É impactante, é bem escrito,
Assim, eu não tenho nem adjetivos para descrever o quão eu gostei desse livro, o quão eu gostei dessa história, uma história assim que me marcou muito e ainda vai crescer ao longo do tempo. Eu li no Kindle, mas eu quero a edição física. Eu preciso ter esse livro na minha coleção, no meu acervo, porque esse é um daqueles livros que merece ter ali um lugarzinho na estante. E o Junji Ito, né, maravilhoso, como sempre, adaptou de forma muito bem isso aqui. O que é interessante que o Junji Ito traz de forma muito mais eficaz do que a história, até porque a história a gente lê e muita coisa que aqui o Osamu Dazai traz para o personagem é muito abstrato, mas é muito abstrato mesmo, sobretudo os pesadelos, as angústias, esses demônios que há dentro dele. E aqui o Junji Ito, ele consegue descrever de forma muito minuciosa, muito impactante esses pesadelos, ó, esses demônios que há dentro de você. Eu tô falando demônio, não é um demônio literal lá do inferno, não, como os crentes usam, né? Mas o demônio é esse conflito interno que há dentro de você, essa questão psicológica. E trazendo para essa questão psicológica, é por isso que o autor ele é muito comparado ali com Dostoiévski. Sim, dizem que é o Dostoiévski do Japão, porque ele traz muito essa questão da psique, da psicologia, essa questão psicológica dos personagens. Inclusive, muitas características desse personagem Oso, que está em declínio de um homem, me lembrou muito um personagem muito famoso dos livros de Dostoiévski. Lá em Crime e Castigo, Raskolnikov, ele tem umas características, podemos dizer, até animalescas, né? Muito intrínsecas a ele, muita questão também da fobia social que há nesse personagem. A gente vê também um pouco ali nesse personagem do Dostoiévski. Então esse conflito interno, essa questão de parece que ter duas pessoas ali dentro, há um desequilíbrio entre o bem e o mal, então você fica ali eufórico. Alguns momentos a gente percebe, parece que há uma bipolaridade. É genial, então por isso que ele é muito considerado ali o Dostoiévski do Japão. É muito bem escrito isso aqui. Eu nunca vi algo tão interessante nessa questão psicológica. Se você gosta desses romances, nessa questão da psique humana, né, da forma mais intrínseca, né, dos sentimentos, beirando até sentimentos mais animalescos, Declínio de um Homem é imperdível. Você precisa ler um livro rapidinho, mas que vai atrair tanto. Eu acho que se Freud tivesse lido esse livro, se fosse Freud nos dias atuais, ele talvez não conseguisse nem explicar direito o que é essa obra. Sério, porque eu acho que o Osamu Dazai deixou tudo isso, entregou de corpo e alma tudo o que ele sentia, porque sim, aqui é um alter ego, é o que o autor estava sentindo, é muito intrínseco a ele, é tanto que depois que ele escreveu isso, foi embora, partiu. Enfim, gente, é isso. Vocês precisam ler esse livro porque ele é muito sensorial. Ele é muito sensorial, muita coisa aqui que eu tô falando, mas eu não consigo explicar em palavras, eu acho que só lendo mesmo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se não tem inscrito no canal, se inscreve e já tá enorme esse vídeo. Tchau, gente!